Olá pessoal, esse é o canal Pedagogia na Prática e hoje nós vamos falar sobre dicas de como escolher a escola para o seu filho, seja na fase inicial da educação infantil, seja no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 ou até mesmo no ensino médio. E aí, é uma decisão difícil e os pais precisam de ajuda para tomar essa decisão. Então vem comigo que aqui no Pedagogia na Prática a gente te ajuda a tomar essa decisão. É uma decisão muito importante. Primeiro ponto que a gente precisa saber, que a gente precisa levar em consideração, é o tipo de educação que a gente quer deixar, que a gente quer levar para a vida do nosso filho. O tipo de educação que a gente quer dar para essa criança. E aí, você já refletiu? Já parou para pensar sobre isso? Qual é o tipo de educação que você quer dar para o seu filho? Pergunta importante. Você precisa pensar o que você quer desenvolver nele como estudante e como ser humano. Essa é a primeira pergunta que precisa ser analisada. Logo depois, é só a gente fazer uma lista com questões práticas e fica fácil a gente organizar por ordem de prioridades e então dá para tomar essa decisão importante. Então a gente tem que levar em consideração localização, mensalidade, metodologia, religião. São pontos fundamentais que a gente deve analisar. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Importante. Não existe certo, não existe errado na hora de tomar essa decisão. Você tem que levar em consideração o que vai deixar o seu filho feliz. Qual a escola que vai completar a criança, ou o adolescente, ou o jovem. Essa é a questão mais importante. Como que essa escola vai completar? Então, a gente precisa ver metodologia, material, infraestrutura, localização. E aí sim, a gente vai ver como que completa. Então, não existe certo, não existe errado. É questão de organizar o pensamento para a gente chegar em algum lugar. Então, como que é a infraestrutura dessa escola? Os recursos básicos da escola, a situação do prédio, das salas de aula, da mobília, as paredes da escola, tá tudo legal? Já observou? Já foi lá, já viu? A criança gostou daquele ambiente? É muito importante levar a criança junto, ou o adolescente. A criança precisa se sentir naquele lugar, o aluno. É um aluno que vai frequentar a escola. Mais importante que o pai e a mãe gostar da escola, o aluno precisa gostar. Então, infraestrutura é uma coisa que precisa ser observada. Recursos básicos. A escola tem recursos básicos. Infraestrutura tá legal? Ponto para ser observado. Quantidade de carteira na sala de aula, condição das carteiras, mesas dos alunos, do professor, armários, parquinho, quadra, áreas de lazer, decoração das escolas. Aquele ambiente precisa ser um ambiente acolhedor, criativo. Chamou atenção? Precisa observar isso também. Precisa observar outra coisa. O PPP, o que é isso? Projeto Político Pedagógico. Esse documento fala tudo o que acontece na escola. E é nesse documento que o que fala que acontece, a gente verifica se realmente acontece. É nesse documento que a gente vê qual que é a metodologia utilizada, como que os professores são orientados, se os professores são incentivados a ter uma formação continuada, como que são orientados os professores, funcionários, todo o corpo docente, discente,
todos os funcionários da escola. Então, é um documento interessante para pedir para dar uma olhadinha quando for observar e for conhecer uma escola. Então, lembrar do PPP. Ou pedir também para saber como que é o processo seletivo da escola. Como que eles fazem essa seleção de professores? Qual que é a escolaridade mínima exigida? Eles investem na formação continuada desses professores, dos funcionários? Como que os funcionários e professores conversam com os alunos? Isso tudo é ponto para ser observado. Como que é feita a limpeza dessa escola? Eles dão atenção aos hábitos básicos de limpeza, ambientes comuns, parquinho, mesa, refeitório, são limpos continuamente? São locais que precisam de limpeza constante. Alimentação. Como que é a alimentação na escola? Eles incentivam uma alimentação saudável? Uniforme. Como que é o uniforme? Eles incentivam a utilização de uniforme? Tem mais de um uniforme? Tem um uniforme específico para o frio, um uniforme específico para o calor? E épocas mais quentes, tem uma flexibilização nesse uniforme? Como que funciona isso? Outro ponto a ser analisado. Período que a criança vai estudar, ainda mais se for na educação infantil. Meio período, período integral, período flexível. E aí, se optar por período integral, como que serão distribuídas as atividades durante o dia? Qual que é o período que a criança vai ter de conforto, de lazer, de recreação? Porque, afinal de contas, integral, a criança fica o dia todo na escola. E ela tem que ser muito produtiva, mas ela também tem que ter períodos de descanso e de lazer. Tem que optar por tudo isso. Se for meio período, como que as atividades serão distribuídas? Qual o tempo que você terá para se dedicar nas atividades que serão feitas em casa? Como é dividido o calendário escolar? Qual o período de provas, de avaliações, de trabalhos? Conteúdo. Qual a metodologia? Qual as propostas de ensino? Qual o diferencial dessa escola para atingir o aprendizado? E aí? Como que a escola faz para atingir os seus objetivos? Porque nem toda criança aprende da mesma maneira. E aí, qual o diferencial da escola? Distância. A escola é perto, é longe, vai dar para levar, buscar, vai precisar de outro tipo de transporte, van escolar, ônibus. Mais um quesito para colocar na balança. Os trabalhos. Como que a escola expõe os trabalhos dos alunos? Quais as datas comemorativas que a escola trabalha? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família. É importante colocar isso também no papel. Quais as datas religiosas que ela trabalha? E a religião? Qual religião a escola tem como definida? Porque toda escola tem na sua base a religião. É definido na Base Nacional Curricular Comum, na grade curricular, religião é um dos conteúdos. E aí, qual a religião dessa escola? É preciso verificar, porque é importante saber desde o começo para os ensinamentos de casa não serem modificados pelos ensinamentos da escola. Então, é preciso estar seguro que os ensinamentos não serão diferenciados se optar por uma religião que não seja a mesma da escola. Mensalidade. É muito importante verificar o valor da mensalidade, o que vai gastar de material extra, o que vai gastar com lanches e refeições. Tem que colocar, então, na ponta do lápis, tudo. Gasolina, uniforme, livros, para saber realmente qual que é o valor que está sendo gasto com a escola.
E só assim vai ter noção do real impacto desse valor no orçamento. Um olhar diferenciado. E aí? A escola tem um olhar diferenciado para o aluno? A escola enxerga o aluno como um todo, como um ser integral? A escola está preparada para apoiar o aluno nas dificuldades? Para dar esse suporte? Também é importante ter esse olhar diferenciado. Outro ponto é saber se você quer uma escola por fases, de acordo com cada fase, de cada idade, educação infantil, ensino fundamental 2, ensino médio, ou uma escola que tenha todos os níveis em um só. E aí, claro, uma escola que tenha todos os níveis em um só, movimenta uma quantidade maior de aluno, logo, uma escola maior. Então, todos esses quesitos são importantes a gente colocar numa lista e distribuí-los em ordens de prioridade e assim vai facilitar escolher a escola do seu filho. Não uma receita, não vem pronto, mas ajuda na escolha. Então, o nosso canal Pedagogia na Prática espera que tenha facilitado a você, papai, mamãe, a vocês, família, a tomar essa decisão tão importante e delicada que é escolher a escola do seu filho. Esperamos vocês nos próximos vídeos.